Graça e paz da parte de Deus seja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, recentemente nós havíamos realizado uma conferência com o título A Gloriosa Mensagem do Evangelho, onde nesta mesma conferência nós tratamos a respeito desse assunto e muitos irmãos ficaram felizes, ficaram edificados com as exposições que estavam sendo feitas. E alguns até sugeriram para mim que eu gravasse um vídeo para dar, alguns tópicos em como nós podemos estudar a carta aos Romanos, tendo em conta que ficamos 7 dias nesta conferência e todos os textos que nós abrimos eram os textos de Romanos e muitos irmãos ficaram maravilhados com o acontecimento. Então, neste vídeo eu desejo, de forma breve, apresentar alguns tópicos que poderão nos ajudar a entender melhor esta carta. Mas eu tenho falado o seguinte, que estudar a carta aos Romanos é como matricular-se na Escola Superior do Espírito Santo e aprender as verdades mais importantes e mais profundas do cristianismo. É por meio de estudar esta carta que nós conseguiremos compreender muitas verdades, porque o livro aos Romanos é um livro que eu amo tanto, é um livro que os reformadores do passado pregaram tanto, então não tem como nós desprezarmos este livro. Então, para nós compreendermos melhor esta carta, primeiro que temos que compreender algumas questões. E a primeira questão é: qual é o tema da carta? Quando nós estamos a estudar o livro de Romanos, primeiro devemos nos perguntar de qual é o tema da carta. E a resposta para esta pergunta está no capítulo 1, no versículo 1 e no versículo 9. E tanto no versículo 15 e no versículo 16. Ali nós vamos encontrar a resposta. Então, para você que quer se aprofundar a estudar essa carta, leia esses textos. E a segunda coisa, Paulo vem apresentar o que é o Evangelho. Nesta mesma carta, ele vem apresentar o que é o Evangelho. Ele vem respondendo esta pergunta no capítulo 1, do versículo 1 a 17. Nós vamos conseguir compreender, então, o que é o Evangelho. E a terceira questão é por que os homens precisam do Evangelho. Paulo ele vem tratar a respeito desse assunto. E a resposta para esta pergunta, por que os homens precisam do Evangelho, está no capítulo 1, versículo 18, no capítulo 3, versículo 20. E a quarta pergunta, Paulo vem mostrar de como é que vem apresentar, de acordo com o Evangelho, como é que os ímpios podem ser justificados por um Deus santo. Ele isso vem tratar no capítulo 3, do versículo 21 a 31. Então, se você quer compreender melhor este assunto de como é que os ímpios podem ser justificados diante de um Deus santo, então você tem que ler o capítulo 3, do versículo 21 a 31. E a quinta questão que Paulo ele vem apresentar é uma questão muito necessária. Ele vem apresentar se o Evangelho concorda com as escrituras do Antigo Testamento. Ele vai respondendo isso no capítulo 4 da sua carta aos Romanos, versículo 1, 25. E a sexta questão, Paulo ele vem apresentar quais são os benefícios da justificação para a vida do cristão. Quais são os benefícios? Então isso ele vai responder no capítulo 5 da sua carta, a partir do versículo 1 a 21, ele vem explicar os benefícios. E a sétima questão, Paulo ele vem tratar a respeito da doutrina da salvação. Então a questão é: será que a salvação pela graça, por meio da fé, permite ou mesmo incentiva um modo de viver pecaminoso? Paulo vem tratar a respeito desse assunto e vem respondendo de maneira nenhuma. Isso ele vem tratar no capítulo 6, do seu versículo 1 a 23, onde ele vem falar: o que diremos, pois? Permanecermos no pecado para que a graça de Deus abunda cada vez mais? Ele diz: de modo nenhum. Como, pois, viveremos para o pecado se para o pecado nós morremos? Então, ele vem apresentar a mesma questão. Depois, na oitava questão, Paulo ele vem explicar qual é a relação
entre o cristão e a lei. Isto já vamos encontrar do capítulo 7. No capítulo 7, do versículo 1 a 27, Paulo vem explicando esta questão. E a nona pergunta, ou a nona questão de Paulo, é a ideia de como o cristão ele é capacitado para viver em santidade. Então ele vem explicando isso já no capítulo 8, do versículo 1 a 39. Ele vem explicar como é que o cristão é capacitado para viver em santidade. E outra questão também que Paulo ele vem explicar é o seguinte: Deus, ao prometer a salvação para os judeus e gentios, o evangelho é a prova de que Deus quebrou as promessas feitas para o povo de Israel. Ele também vem explicando a respeito disso, e a resposta está no capítulo 9, versículo 1, e no capítulo 11, versículo 36. Paulo ele vem explicando essa questão. Se o Senhor, ao prometer a salvação para os judeus e gentios, é a prova de que Deus quebrou as promessas feitas ao povo de Israel. Então, Paulo vem respondendo essa questão no capítulo 9, versículo 1 e no capítulo 11, versículo 36. E por último, Paulo, ele vem mostrar, vem apresentar como deve ser a vida diária daqueles que foram justificados pela graça. Isto é, do capítulo 12, versículo 1, do capítulo 16, versículo 26. Então, Paulo vem apresentar a respeito desse assunto. Então, estas são algumas perguntas que, se eu e você compreendermos, entendermos, vamos compreender esta carta aos Romanos. E creio que, ao compreender esta carta, nós vamos nos alegrarmos bastante, pois essa é uma carta rica. Então, para você, meu amigo, que deseja se aprofundar no estudo, a carta aos livros, aos Romanos, então, faça a questão de anotar estas perguntas, não somente as perguntas, mas os capítulos, e faça a questão de meditar nesses mesmos capítulos para que você possa compreender melhor esta carta aos Romanos. Ok, meus amigos? Então, para você que não é inscrito no meu canal, inscreve-se no meu canal e compartilhe os vídeos que eu passarei a publicar, inclusive este vídeo, podes partilhar com os teus amigos. Legal? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.